Muito boa tarde a todos e a todas e muito obrigada por estarem connosco hoje aqui. Temos um debate muito provocador, muito interessante, com dados, estatísticas, análises, experiência prática e também com ideias para o futuro. Este é um debate que se pretende que seja provocador e vamos, no fundo, tentar perceber se será preciso escolher entre pessoas competentes e uma cultura inclusiva. Será que as empresas estão, de facto, interessadas em ter inclusão na sua empresa ou será que tudo isto faz parte de uma estratégia que também as vai beneficiar no futuro? Será que, de facto, a inclusão é o futuro e que podemos ter mérito nessa inclusão ou que será sempre preciso escolher entre uma coisa e outra? Para isso temos aqui um painel de 5 convidadas, 5 pessoas que trabalham desde a área das empresas, nas empresas ou com empresas, ou os dois, na área das políticas públicas, na área das artes, que vão partilhar a sua experiência pessoal e profissional e depois no fim teremos também alguns minutos para perguntas, portanto sei que estão aqui pessoas de várias idades, dá para ver, algumas estudantes, outras trabalhadoras, portanto vão guardando as vossas curiosidades para que no fim saiam daqui sem nada por dizer. Então eu vou começar por dirigir uma pergunta à Mariana Branquinho da Fonseca, que é Senior Client Partner da Korn Ferry, que é uma empresa de consultoria que trabalha com empresas, portanto que escolhe pessoas que as empresas querem. E começo por lhe perguntar, Mariana, se de facto tem visto que as empresas com as quais trabalham têm uma preocupação agora maior com a diversidade. Se quando pedem pessoas, se pedem já essa diversidade também. Muito boa tarde a todos por estarem aqui. E sim, nós notamos desde há talvez 2, 3 anos esta parte, um pedido específico na apresentação de candidatos de trazer aqui uma pool equilibrada de candidatos, não é? E quando eu digo uma pool equilibrada é não trazer nem só homens, nem só mulheres, mas haver aqui, no fundo, um esforço adicional para que haja um equilíbrio, não digo 50-50, mas que no fundo haja aqui pessoas, enfim, com essa diversidade. Mas o que lhe pedem diretamente é isso? Ou seja, nós queremos mulheres e pedem assim, como é que fazem esse pedido? Recentemente temos tido esse pedido específico, não é? Que é dizer, eu preciso de uma mulher, se for um homem eu tenho cá dentro, mas gostava de nomear uma mulher e, portanto, só tenho interesse se for mulher. E sente que esse pedido é por uma razão de facto querer essa diversidade ou por outras razões? Vou deixar ao seu critério. Isto é difícil dar-se uma resposta que engloba aqui as realidades todas, porque cada caso é um caso, não é? Eu acho que há uma consciência da maior parte das empresas pela necessidade e pelos benefícios que esta diversidade traz. Agora, a verdade é que há muitos que fazem porque têm que fazer e porque são obrigados, não é? E aí entra a questão da lei das cotas, por exemplo, no caso dos não executivos, e que também tem por arrasto a questão dos executivos. E aí sim, muitas vezes é preciso que seja mulher e, portanto, tem que ser uma mulher, não é? Mas a diversidade, eu só quero fazer aqui uma nota. Nós tocamos aqui muito o género, mas cada vez mais há um pedido de diversidade mais global também, não é? Ou seja, e isso nota-se essencialmente ao nível dos não executivos, ao nível dos executivos ainda não tanto. O que é que eu quero dizer com isto? Que é, se a estratégia da minha empresa, por exemplo, é a expansão internacional, eu preciso ter no board pessoas que tenham tido experiências, por exemplo, fora de Portugal ou nos territórios onde a empresa quer atuar, não é? E, portanto, entra Erasmus, entra tempo fora... Entra uma carreira fora de Portugal, entra uma carreira específica, se ponha na Ásia ou na América ou onde quer que seja, não é? E ao nível dos não executivos, e sobretudo, a diversidade tem-se alargado para estes temas. Eu diria de experiências, de culturas, não é? E de conhecimento, não é? Porque quando se fala, por exemplo, na questão do digital, não é? Todas as empresas, hoje em dia, o digital é um tema, enfim, crítico, não é? E de repente olhamos para o board e não há ninguém que sequer tenha a potência ou conhecimentos digital, não é? E então é preciso trazer esse conhecimento. Questões de idade, não é? Muitas vezes olhamos para um board e dizemos assim, a nossa média etária são 65 anos, não pode ser. E, portanto, começa-se a ver a entrada, no caso, estou-me a referir essencialmente a não executivos, de gerações mais novas.
na casa dos 40, não é? Portanto, depois tem que fazer aqui um balanço entre que experiência é que traz, não é? Ou seja, já é suficientemente maduro e em termos de conhecimentos técnicos e daquilo que é preciso acrescentar ao bordo, para colmatar eventualmente aqui a questão da idade. Ou seja, a idade só por si não diz nada, não é? Temos é que ver se a pessoa tem ou não tem a experiência suficiente para participar nesse comitê, se quiserem, não é? Ou nesse grupo. Mas parte-se sempre de alguns estereótipos e de alguns bias sobre as pessoas que estão mais indicadas para certas funções. Margarida, vou agora seguir para si. Margarida Couto é partner da Vieira de Almeida, advogada, e é também presidente da Grace, que é uma organização que reúne empresas que se focam nas questões da responsabilidade social e corporativa. E sabemos que no último ano a Grace teve um boom de pessoas, de empresas que se associaram. Portanto, agora, 2021, 2022, é que a maior parte das empresas estão a abrir para estes temas, sendo que a Grace é uma organização que já tem 22 anos. E por isso eu pergunto-lhe, as empresas quando vêm, ainda vêm com esta questão de homens e mulheres, diversidade de género, ou já estão focadas noutras matérias, LGBT, ambiente, questões étnicas, ou ainda estamos muito na era do onde é que estão as mulheres? Enfim, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite e obrigada a todos por estarem aqui. De facto, o Grace cresceu muito nos últimos tempos, o que é um sinal positivo de que estes temas estão a entrar nas empresas e que as empresas percebem que é em rede que é mais fácil resolvê-los e perceber qual é a experiência da empresa do lado e perceber como é que o seu concorrente fez ou como é que fez o seu fornecedor. Ou seja, o efeito de rede contamina muito e, portanto, todos os temas que são tema numa rede viram tema mais depressa, não é? Até porque nós próprios, Grace, tentamos espicaçar que certos temas sejam tema. Para ser completamente transparente, o tema da igualdade ou da diversidade é maioritariamente, pronto, não vou quantificar, mas é maioritariamente ainda um tema de diversidade de género. Não vale a pena. Género binário, portanto, sim, homens exatamente, e mulheres. Género binário, homens e mulheres. Aliás, o Grace trabalha muito em clusters e quando lançou o cluster do ODS 5, que é o cluster da igualdade de género, esgotou. Tipo, foi toda a gente cluster, queria... só para nós percebermos. Cluster é um conjunto de empresas que querem agregar-se e trabalhar juntas um tema para depois os outputs serem disseminados por todos os associados do Grace. E quando lançámos o cluster do ODS da igualdade de género, tipicamente um cluster não pode ter mais do que 20, 30 empresas, não é um mini Grace, não é um cluster, não é? E tivemos que deixar empresas de fora porque o interesse, de facto, no tema da diversidade de género é brutal. Está completamente no topo das agendas de quem já chegou a este tema. Pois há muitas empresas que nem desconfiam que estes temas existem, não é? Pronto. Estamos a falar daquelas que já chegaram a este tema. Os outros tipos de diversidade, sinceramente, eu não sinto imenso. Não acho que seja ainda uma preocupação em Portugal. Claro que há exceções, claro que em tudo há exceções, mas não sinto que seja uma prioridade, a não ser num tema, mas que não é por mérito, é por compliance. Ou seja, reformulando, também é por convicção, mas se não for por convicção, seria sempre compliance, que é a diversidade no contexto mais de inclusão, de integrar pessoas com deficiência, reconhecendo que, pronto, por terem mais dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, têm que ser integradas e integradas de uma forma diferente. Mas também, se não fizerem isso bem, até ao final deste ano, começam a fazer... Há regras sobre isso e leis sobre isso. Em janeiro entram em vigor leis sobre isso. Portanto, quando uma empresa sabe que vem aí uma lei que vai ser compliance, se for inteligente, faz antes de ser compliance. Que é para pelo menos poder dizer, não, eu não fiz por compliance. Quando diz compliance? É por ser obrigatório. Okay. Pronto, porque a lei manda. As empresas tentam minimamente cumprir a lei quando podem, não é? Claro. E pronto. Portanto, quando não há alternativa. Quando não há alternativa, exatamente. E portanto pensam, ok, se eu vou ser obrigada a contratar aquelas pessoas para o ano, então eu vou contratá-las este ano, porque pelo menos posso fazer o claim de que não foi porque foi coagida a fazer isso, eu fiz por convicção. E, portanto, há muitas empresas, e aí nota-se, de facto, uma grande procura do Grace para trabalhar o tema da integração de pessoas com deficiência. Mas, basicamente, o que nós sentimos é género e deficiência. Os outros temas ainda não são
não têm dimensão para se poder considerar um tema, pelo menos na minha perspectiva. Com exceção, mas também acho que tem mais a ver com crise humanitária do que com diversidade, o tema dos migrantes. Ou seja, há muitas empresas que procuram recrutar migrantes, mas a minha leitura é que não é tanto por um tema de diversidade. Claro que também percebem que ajuda a ter uma equipa mais diversa. Mas isso a seguir a um evento, uma crise... É uma crise, por exemplo. Mas também por algum reconhecimento que depois também fica bem, ou não? Que fica bem e que faz bem, porque eu acho que as empresas percebem que a diversidade acrescenta valor. Mas numa primeira fase... Numa primeira fase fazem por razões maioritariamente humanitárias. Quando foi a crise, sei lá, quando eram sírios, quando eram afegãos, agora é ucranianos. Quando há uma crise humanitária, as empresas procuram ajudar dando emprego. E ao dar emprego a pessoas que vêm de outras realidades culturais, étnicas, o que seja, trazem diversidade para dentro de casa. Mas aí é muito mais por um tema de responsabilidade social, por sentirem que têm o dever de contribuir para dar emprego a pessoas que são refugiadas, é porque estão numa situação crítica da fase da sua vida, e não tanto por acharem que é por eu ter aqui alguém do Afeganistão ou alguém da Síria que vou conseguir ter uma equipa fantástica. Este tema das razões pelas quais as empresas fazem o que fazem é muito interessante. Eu vou aqui já à Sandra Ribeiro, que é Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género de Portugal, e para lhe perguntar exatamente isso, de uma forma muito crua e honesta, aqui entre nós, que estamos num ambiente muito... Mas fechado, com pouca gente. Exatamente, muito simpático, que é, as empresas já veem a igualdade e a inclusão como um instrumento útil, ou sente que ainda estamos na fase do fazer para poder dizer, eu tenho X mulheres, eu criei o programa X, eu estou ligada à meta X? Bom, olá, muito boa tarde a todos e a todas, muito obrigada pelo convite e por poder participar nesta discussão. Bom, eu acho que há um bocadinho de tudo, mas há um pelotão da frente, declaradamente, que são empresas que são normalmente multinacionais, que vêm, efetivamente, com uma cultura de gestão de recursos humanos, onde as questões da diversidade já são efetivamente entendidas como um instrumento fundamental do business. E que percebem perfeitamente que terem mulheres e homens, terem mulheres e homens brancas, mulheres e homens negras, com diversidade de identidade de género, com diversidade de orientação sexual, até religiosa, pode ser muito interessante até do ponto de vista de potenciar, no fundo, as respostas que a empresa pode dar ao universo enorme de potenciais clientes, e também naquilo que se fala muito hoje também, é que há alguns níveis de gestão de recursos humanos, que é a da retenção de talentos, não é? E de procurar que efetivamente, porque há de facto vários trabalhadores e trabalhadoras para quem é muito importante, não tanto às vezes já a questão do salário em si, porque normalmente também já estamos a falar de trabalhadores que já têm salários que consideram que são suficientes e que, portanto, a questão das condições de trabalho e do seu próprio ambiente de diversidade lhes é importante. Mas eu diria que isto ainda é assim um conjunto bastante pequeno. Eu diria que parece-me, da realidade portuguesa, a grande maioria das empresas ainda não está desperta para esta questão. Há algumas que já vão efetivamente no âmbito da sua responsabilidade social, ou porque também são sujeitas à aplicação obrigatória da lei chamada Lei das Cotas, efetivamente já procuram mais mulheres para pôr em cargos de direção, porque são obrigados a fazê-lo, mas eu ainda não vi que tivessem efetivamente incorporado a questão da diversidade e a questão da igualdade de género como algo que realmente é benéfico para o negócio. E como é que se vai apercebendo dessa falta ainda de se interessarem por isso? No fundo, é a falta de ações sistemáticas, não é? Portanto, é capaz de ser o evento,
mas depois, entre aquele evento e o próximo evento, que é dali a 8 ou 9 meses, não se passa mais nada sobre aquele assunto, nunca mais falou nada sobre isso, e até algumas, e até ações práticas não são exatamente muito igualitárias ou com preocupações de diversidade. Como é que pode dar-nos alguns exemplos onde é que isso se vê, no número de pessoas que estão presentes, na diversidade que está ou não presente nesses eventos, por exemplo, painel de oradores, não sei, estou aqui a apontar. Por exemplo, não é? Isso também pode ser, mas também pode ser, efetivamente, dentro das próprias empresas, nas políticas que são utilizadas, efetivamente não terem a perspectiva de género, a perspectiva de diversidade, e efetivamente olhar para ver que a maior parte das pessoas que estão em cargos de direção continuam a ser homens brancos, por exemplo, com mais de 50 e tal anos, não é? Pronto. Pode ser, efetivamente, ver que a formação que é oferecida naquela empresa é a partir é após o período laboral, onde muitas vezes as mulheres, que de uma forma geral já sabemos são aquelas que mais tempo gastam a tomar conta dos filhos e da família, normalmente não têm acesso a estar, para fazer... Enfim, há imensas... Por exemplo, a publicidade, a forma como se comunica, a forma como uma empresa faz a sua publicidade, isso aí agora vê-se imenso, que é se está realmente imbuída desse espírito ou não. E agora não posso deixar de dar um exemplo prático positivo, e é no Estado, é com a área governamental da defesa, onde está a acontecer uma revolução, diria eu. E na publicidade é logo uma dessas coisas que se vê. Portanto, há, neste momento, concursos públicos a decorrerem de vagas para entrar na Marinha, na Força Aérea, e os cartazes que existem, até forrarem autocarros e os elétricos e tal, é já mulheres vestidas de militares, homens e mulheres de várias cores vestidos de militares. Portanto, isto é comunicar para a diversidade. Isto já é comunicar para a diversidade. Por exemplo, outras vezes vemos exatamente o contrário, não é? Vemos essa comunicação por parte das empresas e absolutamente hegemónica, branca. Monolítica, claro, até. Muito bem, eu ia passar ao André, mas estou a ver aqui o Carlos a apontar muita coisa, depois estou com medo que escreva um livro e depois não consiga sair daqui. Portanto, o Carlos Pereira, ele é humorista e guionista. É sobre isso que estou a escrever, sabe? Pronto, exato. Para o próximo espetáculo. Exato. E nós conversámos antes do painel e o Carlos dizia: eu sou a pessoa que contratam sempre que querem ter diversidade num painel, contratam-me a mim e fica resolvida a questão da diversidade. Sim, comenta esta frase, por favor. Antes de mais, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, obrigado por estar cá. Eu acho que não preciso de comentar a frase, ela está cá. Pois, sim. Está elucidativa. Ou seja, aliás, antes de... Pronto, é isto. A frase está ela mesma explícita aqui, e acho que isto também é retrato daquilo que é diversidade para a maior parte das empresas portuguesas, que é isto. Uhum. Falou-se muito aqui da questão das mulheres, e como esta questão é feita entre mulheres e homens, e é isto, ou seja, mulheres, homem e o negro. Mete-se lá um negro e está feito. Mas a questão é, este debate, por exemplo, é sobre diversidade, não é? Portanto, o tema é este, mas... E é esta a diversidade. Sem querer crispar aqui a coisa, mas claro, é este o ponto. Mas quando dizias isso, ou dizia... Posso ser por tu? Podes, claro. Sim. Quando dizias isso, dizias debates sobre um tema qualquer, sim, não é? Ou seja, que não fosse diversidade, num tema qualquer, tu és a pessoa que contratam para poder ter ali alguma diversidade. Mas tu notas isso em debates, em programas de televisão, em programas de rádio, em que participas enquanto humorista? Não, eu acho que notamos todos. Acho que notamos todos nos programas de televisão, notamos todos nos eventos, nos painéis. Porque esta questão... Desculpa, eu fui anotando coisas porque eu sou, apesar de ser o mais novo aqui, sou o mais esquecido. Sou o que tem minha memória é fraca. Falou-se aqui de muita coisa. Por exemplo, a Margarida falou de a questão da diversidade. As empresas vão percebendo que pode acrescentar valor. Ou pode haver uma mudança. Sandra também falou que pode haver uma mudança e quando Catarina. Catarina, lá está, eu tenho que anotar os nomes. Catarina perguntou quando é que pode haver esta mudança. O valor que acrescenta ou seja, as empresas atuam quando dá lucro. Não nos iludamos com esta questão que as empresas tomam uma posição porque sim. Não, elas tomam uma posição quando sabem que podem ser benéficas para elas, quando podem acrescentar o valor. E esse valor é meramente financeiro. Valor económico, é isso que dizes? Puramente.
Ponto. Lá está. Ou é quando pode acrescentar um valor económico, ou quando são forçadas a fazê-lo. Temos em inglês que eu não sei muito bem dizer. Comply, essas coisas todas. E que quando o governo forma leis para que elas sejam obrigadas. E é isso. As empresas atuam quando são forçadas a fazê-lo e quando pode acrescentar algum valor. Por exemplo, é muito giro. Nós vemos, por exemplo, uma publicidade da Coca-Cola em que vemos duas mulheres abraçadas. É giro, não é? É bom. Os meus filhos vão crescer num universo em que vai haver publicidade que estão duas mulheres abraçadas. Mas o CEO da Coca-Cola não está necessariamente preocupado com a questão LGBT. Não é? Aquilo dá lucro, dá-lhe um posicionamento. As empresas atuam desta forma. Eu sou a pessoa que está aqui fora das empresas, não percebo muito, estou aqui só para dizer coisas. Mas imagina, Carlos... E vão-me dizendo, mas a ideia que eu tenho é que é esta. Elas atuam quando têm que... Mas deixa-me perguntar-te, porque é aqui, benéfico, a nossa missão aqui, a tua missão aqui não é tanto falar sobre as empresas, porque também não é esse o teu universo. Mas eu gostava de dizer-se umas coisas. Porque claro, eu vou lá e vejo como é que é. Eu vou lá e vejo que só há uma senhora negra que é a minha tia que está a limpar. Então, gostava também de dizer coisas. Sim, mas deixa-me perguntar-te... Sem querer crispar o ambiente. É só isso. Tu, na tua função enquanto humorista, enquanto guionista, participas bastante nos mídias, portanto tens essa exposição, estás na RTP África, programas de humor, etc. Tu sentes isso como? Ou seja, tu sentes que és aquela pessoa que contratam porque gostam do teu trabalho, mas também porque já agora fica bem, porque isso te é dito através de um comentário, porque há alguém que faz algo que diz isso diretamente. Como é que tu te apercebes disso? Quando eu vou lá e vejo que sou o único negro lá. E eu percebo que não é uma questão, ou seja, as empresas, não há uma consciência coletiva por parte das empresas e por parte das pessoas. Não é? Por parte das empresas, estamos aqui a falar nesse caso. Não há uma consciência, de repente. Pode haver em algumas pessoas. E eu tenho exemplos pessoais que mostram que essa consciência muitas das vezes é utópica. Por exemplo, já tive numa empresa que se apagou muito como uma empresa com esta questão da diversidade, inclusiva e tudo mais, e fui lá para um evento e perguntei, olha, onde é que é os camarins da RTP África? E um dos elementos daquela empresa disse, é em África. Ponto. Portanto, esta coisa das empresas, quando há diversidade e tal, é treta. Percebe? Ou seja, mesmo quando não há uma consciência, por isso que eu dava um bocado aqui o exemplo do CEO da Coca-Cola, que se for preciso ter as senhoras abraçadas, mas se for preciso ele não está necessariamente alinhado com esta causa. E também é isso. Portanto, como é que eu percebo que eu estou lá, para de repente, precisamos ter aqui alguém? Exatamente por causa disso. E ainda é mais chato quando eu vou a esses eventos e tenho que levar com essas microagressões. Portanto, esta coisa da diversidade e as empresas virem dizer que estamos muito alinhados porque na nossa foto de Natal temos assim, o rapaz que é negro ou dois negros, pá, pronto, vale o que vale. Que outro tipo de microagressões é que já sentiste nesse tipo de participações em programas ou assim? Isto não é estás da Júlia, não vim para cá agora para dizer, olha, sabe, não sei quem fez música, uma música de fundo e eu dizer, sabe, Catarina, é assim, eu lá uma vez fui ao supermercado. Também não é por aí. Não vais perguntar, Carlos, como é que é ser negro em Portugal? Não vais fazer isso, não é? Não. Pronto, Mas sobre as microagressões acho que é importante porque é o dia-a-dia, não é? Sim, mas, pois, é o dia-a-dia, mas vai em conta da mesma questão, mas tem a ver com isso. Ou seja, quando eu vou a uma empresa e eu percebo que sou o único negro lá, isso levanta em mim uma questão, levanta em mim um conflito interno e faz-me pensar, porquê é que não há aqui mais? Olha, porquê é que não há aqui mais negros? Eu vou contar aqui uma história engraçada. Eu tenho um amigo meu, que é muito meu amigo, e ele trabalha numa agência de publicidade. Ele é o único negro que lá trabalha. Ele é o único negro que lá trabalha. E eles queriam, no ano passado, tirar a foto de grupo de Natal. E ele não foi naquela semana. Eles não tiraram a foto. Ele na semana seguinte não foi. Eles não tiraram a foto. Ele na semana seguinte não foi. Eles não tiraram a foto. E ele percebeu que eles estavam à espera dele para tirar a foto porque não se podiam dar à luz de colocar uma foto nas redes sociais só com homens brancos e duas mulheres brancas. Precisavam dele. Pronto. E eu disse, espera um cachê. Pois. Assim vais. Pronto, percebes? É um bocado isso. Muito bem, então agora vamos perceber como é que Portugal está posicionado em direção à experiência de outros países. E para isso temos aqui também o André Macedo, ele é consultor da Deloitte, muito focado em estratégia, agora está a viver em Amsterdão, também já esteve 2 anos em Londres e, portanto, o André tem aqui uma experiência comparada que nos pode também auxiliar. Por isso pergunto-te, André, daquilo que ouviste até agora, é semelhante à experiência que tu tens a trabalhar com clientes na Holanda e no Reino Unido? É diferente? É pior em algumas coisas e melhor noutras? Antes de mais, boa tarde a todos e obrigado pelo convite. Resposta curta.
Portugal está mal posicionado face ao que se passa lá fora. Esta realidade que acabaram de descrever aqui é a realidade portuguesa. Não é necessariamente a realidade que se passa no Reino Unido ou numa Holanda. Também tem os seus problemas, mas são países que estão muito mais evoluídos, ou seja, a nível dos boards, a nível das pessoas mais operacionais, são países muito diversos e na diversidade de raças, diversidade de orientações sexuais. Portanto, há aqui um conjunto de temas de diversidade que eu, estando lá fora, estando em cliente e trabalhando com os mais diversos ramos das organizações, eu acho que é diferente. Até basta entrar num escritório lá fora e cá em Portugal e vê-se logo a diferença. Mas deixa-me perguntar-te, aqui ficou bem claro que nós ainda estamos na fase da questão de homens e mulheres. Isso já não é tema em empresas holandesas e inglesas? Eu penso que é tema em qualquer um dos países, continua a ser tema. É óbvio que existe, mas não é um tema tão crítico, ou seja, existe mais diversidade dos diversos tipos nas várias empresas. Ou seja, é um tema que qualquer empresa abala. Claro que as multinacionais, como nós falamos, são aquelas que estão mais evoluídas. Mesmo uma Deloitte, que é uma empresa multinacional, está muito mais evoluída nesse setor, nessas políticas, porque está presente em quase todos os países do mundo. Portanto, naturalmente, essas empresas estão melhor posicionadas, mas esses países também têm empresas mais pequenas, também têm os mesmos desafios que nós. Mas nota-se uma grande diferença, principalmente nas empresas mais core do país, as principais do país, nota-se aí essa diferença. Nós, se formos aqui a Lisboa, aqui há várias empresas perto aqui, vê-se logo a diferença face ao mesmo a empresas similares no Reino Unido ou na Holanda. Deixa-me fazer aqui uma pergunta, parênteses já à Sandra. O facto de nós termos um país que tem 99% de PMEs, de pequenas e médias empresas, também pode ser uma dificuldade para estas questões da diversidade e da inclusão, porque quando as empresas têm 5, 10 pessoas, é mais difícil preocuparem-se com isto do que numa multinacional, como ficou dito aqui? Sim, podemos dizer que sim, mas a Holanda também não é um país que tenha 50% de grandes empresas. É um país também que tem pequenas e médias empresas. Aliás, a maior parte dos países, tirando eventualmente a Alemanha, a Inglaterra, são países que a sua esmagadora maioria do tecido empresarial são pequenas e médias empresas. Eu diria que não é por aí. Eu acho que as questões culturais são realmente muitíssimo importantes. Acho que em Portugal nós temos tido durante muito tempo alguma dificuldade em falar abertamente na praça pública sobre os estereótipos e sobre as questões, por exemplo, com a questão do racismo. Só muito recentemente é que se começou a tentar fazer uma discussão e mesmo assim acabou quase por ficar na espuma dos dias, mas ainda irá por falar. As questões LGBTI começam agora a vir para cima da mesa e percebe-se que, por exemplo, a defesa da igualdade entre homens e mulheres, que já vem sendo feita há muito tempo e que ainda há muito para fazer, fica até um bocadinho preocupada, muitas vezes, se eventualmente estas lutas paralelas não poderão eventualmente, enfim, pôr em causa coisas que já foram até conseguidas até agora. Portanto, ou seja, eu diria que há uma revolução cultural muito grande que nós também precisamos fazer a nível societal no nosso país. Exato. E só para acrescentar, porque tocaste aí num ponto interessante. Desculpa que agora comecei a falar na tua vez. Num ponto bastante interessante, que é o fator da transparência, que é aquilo que nos distingue aqui. Nós, em Portugal, quantos relatórios de transparência existem sobre diversidade e inclusão? Eu não acredito que existam muitas empresas que os publiquem. Sobre os dados, sim. Sobre os dados. Vamos já a isso, a esse ponto. Mariana, deixa-me perguntar-lhe, porque também tem muitos clientes, alguns internacionais, não é? E que também têm esta experiência. Vê também estas diferenças dos pedidos que as empresas fazem, tendo em conta se são multinacionais, se são empresas mais pequenas, a sua origem? Ou como é que é? Sim, sem dúvida. Assim, as multinacionais estão muito à frente nestes temas, não é? E estão muito à frente a diferentes níveis, ou seja, começam a ter indicadores específicos que forçam, lá está, compliance, em que as pessoas são efetivamente avaliadas para terem nas suas equipas com diversidade, não é? E, portanto, isso força desde muito cedo essa preocupação. Mas eu acho que há aqui um tema que é muito importante, que tem a ver com a diversidade, é muito interessante, mas acima de tudo eu acho que o grande bloqueador de haver mais diversidade é uma questão de liderança, porque é muito difícil nós liderarmos pessoas que são diferentes e que pensam diferente. E isso é o que faz com que a maior parte do nosso tecido empresarial, e mais uma vez faço um parênteses, porque eu acho que aqui em Portugal podemos ter, ao nível das PMEs, realidades muito diferentes,
mas a liderança ainda deixa muito a desejar, muito mesmo. E porquê? Porque querem todos ter nas suas equipas pessoas que não façam frente, que não questionem, que não desafiam, que não pensem diferente. Porque é eu quero para o cimando, não é? Portanto, enquanto houver nas lideranças este tipo de postura, você pode ter a diversidade toda que fica bem na fotografia, mas depois isso na prática, se espremermos, o valor que estávamos a falar é zero, ou próximo de zero. Percebe? Portanto, claro que a diversidade é importante, mas é preciso que as empresas estejam preparadas para saberem funcionar com essa diversidade, para poderem aceitar que haja uma pessoa com menos 20 anos que lhe diga eu não concordo, mas já pensou nisto desta maneira? Ou que haja outra pessoa que tem uma deficiência e que diz, mas olha, eu não consigo fazer isso por isto ou por aquilo. Está a ver? Portanto, e isto, um líder aqui em qualquer país tem que ser confrontado com isto e você tem que saber tirar partido destes pensamentos diferentes. Mas voltando à sua pergunta, é verdade, acho que há realidades muito diferentes, as empresas portuguesas ainda estão muito atrás, as multinacionais já começaram nisto, seja porque fique bem na figura, seja porque investem na liderança, lá está, investem no desenvolvimento de quadros, e perceberam se é por critérios de ter mais lucro, é assim, tudo bem, eu nestas coisas eu dou de barato, desde que se faça, haja um objetivo para fazer, porque ao final do dia acrescenta-se valor, porque conseguimos alargar o nosso mercado de trabalho e as hipóteses de pessoas que são diferentes, não é? Que de outra maneira se calhar não tinham acesso a estas oportunidades. Portanto, eu acho que nós cá em Portugal temos um caminho ainda muito grande para percorrer. Margarida, há relatos mesmo mais informais desta resistência a incluir mais diversidade, precisamente porque, agora depois como é que eu vou incluir os mais velhos com os mais novos, ou pessoas de outras culturas, como é que eu vou fazer isto? Tem este retrato também de algum conflito que as empresas temem que surja? É assim, eu acho que as empresas, na origem, querem aquilo que a Mariana estava a dizer, não é? Agora, do querer ao acontecer, vão quilómetros. E o que acontece é que nesses quilómetros às vezes são labirintos e perdem-se no caminho e verdadeiramente as coisas não acontecem. E muitas das vezes é evidente que há um déficit de liderança, eu concordo com isso e acho que Portugal, apesar de tudo, não é muito diferente da Europa nesse sentido do número de PMEs. Todos os países da Europa, mais coisa, menos coisa, têm 99% são PMEs, portanto isso é a média europeia, Portugal tem um bocadinho mais, é 99, qualquer coisa, portanto acho que nem tem tanto a ver com PMEs ou não PMEs. Eu acho que tem a ver com o facto de que, sobretudo as pessoas mais velhas, e são as pessoas mais velhas que estão em cargos de liderança, e isso só vai mudar com o tempo, acho eu, as pessoas mais velhas têm enviesamentos inconscientes mais enraizados. E ao ter esses enviesamentos inconscientes mais enraizados, por mais que elas decidam fazer uma coisa, o enviesamento não concorda e faz outra. E depois, mesmo que até concordem em trazer as pessoas para a empresa, depois não lhes dão liberdade ou não confiam nelas. Pior que isso, eu estava há pouco a contar, já não sei, ali até nos rimos, não tem muita graça, mas até nos rimos. E fui eu que assisti a um CEO que era super sensível ao tema, pelo menos, da igualdade de género. Pronto, já não era outros temas, mas pelo menos da igualdade de género, era super sensível, era um embaixador do tema, tudo bem. Ia substituir um diretor financeiro que se ia embora. E resolveu que queria contratar, cá está, porque era muito sensível à igualdade de género, uma diretora financeira, porque nunca são atribuídos cargos hard skills, digamos assim. Tipicamente as diretoras só são de recursos humanos, são coisas fofinhas. Pronto, mas agora ali mexer no dinheiro, que é bom, os homens é que sabem. E ele não, queria que fosse uma diretora financeira. E ficámos todos contentes, e a diretora de recursos humanos, que era uma mulher, claro, recursos humanos, também ficou toda contente. Pronto, e depois chegou a altura de escolheram a pessoa, então agora qual é que vai ser o pacote que lhe vamos propor para fazer a proposta? O pacote financeiro. O pacote financeiro, tipo, quanto é que ela vai ganhar? Qual é o prémio? Enfim, tudo aquilo quais são os benefícios, se o carro é grande, é pequeno, tudo aquilo que numa empresa significa o pacote. Pronto. E a diretora de recursos humanos, com o ar mais normal da vida, disse, então, se o Jaquim, não era assim o nome dele, mas pronto, se o Jaquim tinha um pacote financeiro de 100, é evidente que a Jaquina vai ter um pacote financeiro de 100. Tipo, não estou a perceber porque é que estamos a discutir isto. E a resposta do CEO foi,
não temos que lhe pagar tanto. O marido dela é riquíssimo. E isto é um CEO embaixador da causa da igualdade de género, pelo menos essa. Porque na igualdade de género há uma coisa que nós não nos podemos queixar, que é de falta de pipeline, porque muitas vezes a resposta para dizer eu não tenho pessoas com deficiência porque também não há 50% da população não tem deficiência. Pronto, e ainda bem. Eu não tenho pessoas negras porque em Portugal metade da população não é negra. Há mais população negra, se calhar, no Reino Unido ou nos Estados Unidos que em Portugal. Pronto, tenho uma boa desculpa, o pipeline não é grande. Mas há mais negros que deficientes, acho eu. Não, isso sim, não, mas estou a dizer do nível da justificação. Em relação às mulheres... Vá lá. Não, mas em relação às mulheres não dá para dizer eu não consigo ter mais mulheres em posição de liderança ou sem ser em posição de liderança porque eu faço um programa, não há mulheres suficientes. Há mais mulheres que homens, ok? Pronto. E, portanto, não é um tema de pipeline. E, portanto, o tema da igualdade de género esbarra em não se poder usar essa desculpa. E é por isso também que esse tema sobe mais fácil na agenda. Agora, subir na agenda e vencer o estereótipo que está aqui são... E atenção, como os enviesamentos são inconscientes, são muito difíceis de corrigir, porque se eu tiver consciência de uma coisa, eu estou disponível para a corrigir. Agora, se eu nem consciência tenho, porque é um tema que está enraizado culturalmente na minha cabeça, que uma mulher não é suposto ganhar mais que o marido, por exemplo, aquilo está enraizado na minha cabeça. Ou que em certas áreas não é... Exatamente, ou que em certas áreas é melhor não lhe dar essas responsabilidades, porque, imaginem, depois tem filhos e desaparece, um homem não. Ou seja, há muitos estereótipos que estão enraizados, mas que são inconscientes. Não, o exemplo que eu estava a dar, essa pessoa era genuinamente embaixadora da causa da igualdade de género. E, no entanto, achava que aquela senhora era casada com um homem rico e, portanto... Há também aqui um ponto importante que o André começou a lançar, que é a questão da transparência nas empresas e a questão dos dados. E em Portugal ainda há alguma resistência, pudor em se perguntar certas coisas. Por exemplo, não é comum, e acho que nem é sequer socialmente aceitável, que numa entrevista de emprego se pergunte a alguém qual é que é a sua orientação sexual, por exemplo, ou qual é que é a sua identidade de género. Vamos começar primeiro da experiência internacional e depois vamos aqui para Portugal. André, na experiência que tens lá fora, essas perguntas são comuns, certo? São. Aliás, eu dou o exemplo da própria Deloitte. Se alguém fizer uma candidatura à Deloitte nos Estados Unidos, pergunta explicitamente a orientação sexual. Em Portugal não é perguntado. E a maior parte das empresas dos Estados Unidos fazem isso porque depois trabalham os dados. E metem lá as opções todas, é isso? Todas as opções. E incluindo também a raça da pessoa. Portanto, eles têm esses dados porque, se não existirem dados, ninguém sabe a realidade e não é possível agir sem dados. E o que acontece aqui em Portugal, eu na Europa não tenho a certeza como é que funciona nem as leis, mas há uma cena que se chama RGPD. Exato. Pronto. Que é o regulamento dos dados, sim, dos dados pessoais. E é proibido, sim, legalmente é proibido eu ter esses dados. Eu perguntar, se ninguém ouvir... Mas perguntar assim, não é? Sim, numa entrevista posso perguntar, olha, está disponível também, não posso forçar uma pessoa a divulgar a sua orientação sexual, ou seja da sua vida privada, mas eu posso perguntar numa entrevista, está disponível para divulgar qual é a sua orientação sexual? E a pessoa pode me dizer não estou, ou pode dizer estou e sou gay, ou pode dizer o que ela quiser. Eu é que não posso tomar nota disso. Mas lá, nos Estados Unidos, como dizias, André, partes do princípio que perguntar-se é positivo, ou seja, é... É a forma de pensar, e acho que na Austrália também acontece o mesmo, porque até existe um relatório que está nos formulários. Está nos formulários. Nos formulários a pessoa nem pergunta, a pessoa, quando se candidata, preenche isso e depois as empresas trabalham os dados. Mas a verdade é que isso depois permite às empresas terem os tais relatórios de transparência sobre diversidade e inclusão e também equidade e permite perceber o que é que se passa e permite às empresas definirem targets e objetivos e definirem medidas para melhorar aquilo que eles acham que são falhas, porque se nós não soubermos o que é que existe, então há bocadinho estávamos a falar até dos gaps salariais que podem existir dentro de uma empresa, se não existirem análises sobre isso, como é que nós sabemos que de facto existem e como é que os podemos corrigir? E portanto essa parte dos dados, as empresas quanto mais transparentes forem sobre aquilo que fazem dentro, para o mercado, para o mundo exterior, mais responsabilidade vão sentir e vão acabar por corrigir. O problema é que a maior parte das empresas não fala sobre o tema, porque também não tem dados e, pelo visto, não pode também ter muitos desses dados e isso torna as coisas muito complicadas. E em Portugal existe muita cultura de não falar sobre o assunto, está tudo bem, não vamos falar sobre nada disto porque está tudo bem, aparentemente, mas é preciso falar, porque se não falarmos, de facto, não conseguimos também mudar
e tornarmos sociedades com mais equidade e com mais oportunidades para também depois o mérito de facto poder funcionar se existirem oportunidades iguais para toda a gente. É uma falsa questão, ou seja, parte-se do princípio que não se fala porque não é assunto. E no que estás a dizer é ao contrário. Sentem muito isto também que, por exemplo, o Carlos... eu nem reparei que tu eras negro, nem reparei que tu eras negro. Há muito esta questão do... tu para mim nem és negro. A um gay podemos dizer eu não reparei que tu eras gay. A uma mulher não podemos dizer não reparei que eras mulher, nem a um negro podemos dizer essa não serve. Mas essa serve para o LGBT. Tipo, eu sei lá, eu não sei, eu não adivinho. A orientação sexual da pessoa não está escrita na testa. Agora, dizer que não sei se uma pessoa é negra, acho um bocadinho difícil. Mas olha o que dizem. Dizem, não claro que dizem, e isso tem muito... dizem. E não eram invisuais, eram pessoas... Eram pessoas que viam e tinham 2 olhos até. Mas a questão... E dizem... desta vez vou ser mais fofinho, prometo. Não tirei notas, portanto está tudo bem. Não, mas a questão é... dizem porquê. Isso tem a ver com os preconceitos que existem na sociedade e com os tais estereótipos que existem. Porque no imaginário da sociedade portuguesa existem, e isto é uma coisa qual eu já falei, que é, existem ideias de coisas que são coisas de brancos, coisas que são de negros, não é? E quando tu tens determinadas... Profissões, interesses, comportamentos, exato. E se tu tens determinados comportamentos ou uma forma de estar, ou uma abordagem que se associa a uma parte da sociedade, automaticamente vão associar-te a essa parte da sociedade. Uma coisa que eu, por um simples facto de andar de camisa, dizem-me, eu simplesmente de andar de camisa e usar palavras como paulatinamente, mas para saber, dizem, tu pareces branco. Também têm-vos muita pouca conta, devo dizer. É o que eu digo, mas dizem, tu pareces branco, ou pareces português. Lá está, associar as microagressões. Exato. Tens essas coisas, não é? Então se te colocarem nesta ideia, nesta caixa de que tu até és português, tu pareces branco, tu acabas por beneficiar disso, dá-te uma falsa sensação de benefício, porque aos olhos daquelas pessoas, aos olhos das pessoas que decidem, como tu até és um dos nossos, tu vais fazendo um determinado caminho. Se for preciso, chegas a uma determinada posição porque tu és um dos nossos, não levantas onda. Por isso é que eu tive que dizer aqui, fui um bocado tenso no início, agora vou ser mais fofinho, que é para perceberem que eu consigo prender para os 2 lados, não sei quem é que tem. Se me conta, posso dar para as 2 empresas. Mas é esta coisa, que é, se tiveres esses comportamentos, fazes um determinado caminho, chegas a... Pronto, ele até... É negro, mas... Exato, é negro, mas na partida não vai levantar chatice. Exato, nem se nota. Tem aqui o rapaz que até nem se nota. Até podes dar lá aqui um cargo de chefia bom. Não vais chegar a diretor financeiro com um pacote. Se a mulher já recebia menos porque o marido é rico, imagina então o negro, coitado. Ia receber ainda menos, mas pronto. Portanto, sim, há essa questão de dizerem, pronto, que nem parece negro. Mas depois também falam aqui da questão de não dizerem... dos dados, né, da recolha dos dados. A conversa da diversidade é interessante, mas também tem o seu viés, né? Tem a sua questão, que é, e vocês vão me dizer se eu estou errado ou não. Esta é a minha terceira parte, da humildade, trouxe 3, que é discutir a diversidade na idade adulta acaba por ser um bocado também uma falsa questão, acho eu. Porque o problema dá a sensação de que o problema começa aí, ou que o problema pode ser resolvido com a questão de termos mais ou menos mulheres numa empresa, ou mais ou menos negros, que é a parte que me interessa, até porque tu é minoria, mais ou menos negro numa empresa, porque o problema vem mais para trás, não é? A questão de... as pessoas, nós não começamos todos do mesmo lugar, não é? Não começamos todos no mesmo lugar, e fazendo aqui uma ponte com a questão da meritocracia, que está no tema diversidade e meritocracia. Aquele negro, se nós chegamos a uma empresa e vemos um negro num determinado cargo, fica a ideia de que ele teve mérito, né? Ele furou, conseguiu, fez o seu esforço, apesar de... Mas o problema vem mais atrás. Quantos é que ficaram pelo caminho pelo simples facto de ignorarmos olhar, não é? Eu termino dizendo, com mais uma piada minha, que eu costumo dizer, em jeito de brincadeira, que é muito sintomático, é muito engraçado, se nós passamos ao pé dos bairros, vemos sempre campos de futebol e campos de basquete, mas não há campos de pádel, não é? Estamos a assumir que aqueles miúdos nunca hão de gostar de pádel, não é? Estamos a dizer que aqueles miúdos automaticamente, o que é para ti é isto. Tu has de crescer e ser jogador de futebol ou de basquete. Pádel é coisa de brancos. Por isso é que eu não jogo pádel. Mas pronto, é isto. Sandra, enquanto Presidente da Comissão para a Igualdade de Género, é a favor ou contra de que haja mais abertura na partilha de dados sobre as pessoas?
Bom, minha opinião pessoal e institucional é de facto que tem que haver mais partilha de dados. Agora, eu acho que há aqui duas coisas diferentes. A questão do regulamento de proteção de dados, e obviamente que esse é incontornável, é diretiva, é mais do que diretiva, é um regulamento europeu. O que é regulamento europeu quer dizer que é mesmo obrigatório logo o próprio regulamento, nem sequer é preciso transpor para a legislação nacional, portanto não há hipótese nenhuma, não há apelo nem agravo, aquilo tem que se cumprir. A própria legislação nacional, nomeadamente laboral, ela é muito protecionista, nomeadamente para as situações de entrevista de emprego ou mesmo depois de manutenção de emprego, em que não hajam algumas perguntas. Mas a lógica aí é efetivamente de proteção para evitar que a pessoa possa ser discriminada, porque efetivamente, ou porque disse que quer ter filhos, ou porque disse que está a planear uma gravidez, ou porque disse que, ou porque disse que é gay, ou que, enfim, ou quer fazer uma mudança de sexo, enfim, o que seja. E, portanto, há essa proteção. O empregador não pode fazer essas perguntas porque é vida privada. Que é para tentar, no fundo, que é para tentar evitar ter informação que eventualmente possa depois levar a tomar atitudes discriminatórias para não contratar ou para vir a despedir, não é? E, portanto, há essa a lógica... A premissa é positiva. A premissa é positiva. Eu acho é que depois o resultado, de facto, ficamos com falta de informação, mas se... estatalmente, fosse, por exemplo, os censos, que houve essa grande discussão aqui há uns 2 anos atrás, que foi quando houve os últimos censos, aí tivesse ganho, que eu acho que os próximos são daqui a 8 ou 9 anos, eu acho que já vai ser diferente. Se aí tivesse ganho, realmente, que se pudesse perguntar a etnia das pessoas, a orientação sexual, o que seja, porque aí já não há... Ninguém vai ser discriminado porque respondeu o que quer que seja num censo. Porque isso aí é mesmo... Não é nominativo, é realmente para números. E isso aí é que é fundamental. Porque aí eu poderia saber... Mas o que é que se passa no mercado de trabalho? Eu trabalhei... A minha especialização é Direito Laboral e trabalhei muito em políticas de emprego público. Mas quantas mulheres negras é que existem com cargos superiores no mercado de trabalho? Não faço a mínima ideia. Não há dados sobre isso. Ou deficientes, ou até mesmo para homens e para mulheres, já vamos sabendo algumas coisas, não temos ainda dados absolutamente absolutos. Absolutamente absolutos, não se diz, completamente absolutos. E isto é que é um problema, que é, então eu não tenho um problema de emprego, não tenho um problema de etnia, por exemplo, no mercado de trabalho. Pois eu não sei o que é que se lá passa. É como se eu não tenho dados, é como se não existisse. Então aí para mim é absoluta falta de transparência que tem efetivamente que ser alterada. Portanto, se eu não sei a dimensão do problema, o problema é como se ele não existisse. E como se ele não existe, eu nem sequer tenho que arranjar soluções para o problema. Mas todos, é um elefante sentado na sala, mas todos sabemos que existe o problema. Mas como ele não tem um número institucional, então é como se não existisse. E isso eu acho que aí temos que melhorar muitíssimo e espero que nos próximos censos, que já estamos a trabalhar, já estamos a fazer o nosso lobby a partir de já, que efetivamente os próximos censos têm que ter essa abertura. Houve quem defendesse que a Constituição não deixa essa questão. Bom, isso é uma falsa questão, na minha opinião. A Constituição não permite, a Constituição o que diz é que você não pode discriminar e todos têm direito à igualdade. Mas isso não quer dizer que não saiba quem são as pessoas. Nem é quem são as pessoas, é quantas são e onde estão. Uhum. Mariana, este tipo de questões são colocadas por si a alguns dos candidatos, candidatas? Ou qual é que é assim o mais privado que vai? Nós não entramos muito na vida privada, não é? Ou seja, exatamente para também não estar aqui a fazer grandes discriminações nem nada, não é? E nem me cabe a mim sequer estar a tomar uma opinião sobre, ou dar uma opinião sobre, olha, esta pessoa não, por isto ou por aquilo, não é? Eu interesso-me pela vida privada na medida em que possa conflituar ou não com a capacidade ou com a disponibilidade que a pessoa possa ter para desempenhar bem um cargo, não é? Dou um exemplo. Se eu estou a recrutar alguém que é suposto ir morar para o Algarve ou para o Porto e a pessoa está cá em Lisboa, eu tenho que lhe perguntar, olha, vê algum inconveniente nisso, não é? Ou enfim, do seu lado pessoal, quer dizer, mas não entro, não pergunto se é casado, não pergunto... Eu, aliás, até tive uma história curiosa no passado em que estava a tratar da ida de um expatriado para um país
e não sabia como abordar se ele era casado ou não e se era casado com um homem ou com uma mulher. E às tantas a minha conversa era tão... Porque eu não podia lhe perguntar, eu não posso perguntar a um não português, olha, mas você vive com alguém, esse alguém vai consigo ou não? E pronto, e às tantas, olha, desatámos os dois a rir porque ele percebeu a minha dificuldade e ele disse, ai, não se preocupe, eu vivo com não sei quem, vai comigo. Enfim, mas pronto, só para dar um exemplo. O que é que eu sou às vezes confrontada? E aconteceu-me uma situação dessas muito recentemente, que era uma candidata minha numa fase final, de repente descobriu que estava à espera de bebê. E veio-me toda encavacada a dizer, olha, passa-se isto, como é que é? Não é? E aí eu digo-lhe, o cliente foi espetacular, eu disse, ela disse, olha, eu estou no princípio, e ele disse, tudo bem, vem na mesma, trabalha até X tempo e depois vai para a sua licença de maternidade. Mas foi um caso, eu digo-lhe, conhecendo o nosso tecido empresarial, eu acho que foi uma exceção, porque a maior parte, enfim, mais uma vez eu não quero generalizar, mas eu não me admiraria que a reação tivesse sido ao contrário, não é? Está à espera bem, então melhor é não vir, porque vai ter mais uma criança, depois não sabemos se a gravidez corre bem, depois ainda vai para casa, enfim. Portanto, isto só para dizer que eu não posso abordar diretamente, tento, enfim, de uma forma não evasiva, perceber o que é que se pode passar que possa eventualmente ter um impacto negativo ou que possa influenciar no limite da decisão, não é? Porque isso sim é a minha obrigação para evitar que numa fase muito avançada do processo de recrutamento o cliente não escolha aquela pessoa por alguma desses motivos ou a pessoa desista por um desses motivos também. Tivemos, olha, um caso recentemente, aliás, até ao contrário, só até para falarmos aqui do tema da equidade entre os homens e as mulheres e os deveres e os trabalhos de casa, em que um candidato homem, ao longo do processo, nunca tinha debatido com a mulher que eventualmente estava neste processo de recrutamento e quando o nosso cliente fez uma proposta, porque o trabalho implicava horas mais longas e tudo mais, ele debateu com a mulher e disse, eu não quero, porque me vai implicar na minha vida familiar, porque me vai impedir de ir buscar os miúdos ao colégio, o homem. E, portanto, o homem deixou-se ficar, no limite, não é? A bem deste equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. André, quando são questionadas estes pontos, é muito numa lógica, naquilo que tu conheces, é muito numa lógica de responsabilização e da criação de programas que abracem as pessoas todas, não é? É por aí que se faz este tipo de questões, ou não? As questões aqui na parte das candidaturas? Sim. Imagina, daquilo que eu conheço, isso serve para fins estatísticos, ou seja, é mesmo aquilo que estávamos aqui a falar, ainda estava a dizer dos censos, é usado para fins estatísticos da empresa. Aquilo por isso é que é feito no período de candidatura e não depois de uma fase de entrevista. É para eles saberem quando as pessoas é que estão a candidatar e depois aquilo automaticamente é anonimizado e eles conseguem depois perceber qual é o tecido de empregados que têm, mas sem saber quem é necessariamente a pessoa. É apenas para isso, porque depois o que permite saber é a realidade dentro de uma empresa para poder tomar medidas para fazer. Mas aquilo que falamos dos censos é uma medida que tem claramente que devia existir, porque nós não conhecemos sequer a realidade do país. Quanto as próprias empresas podem ter uma percepção, e nós todos temos uma percepção da realidade portuguesa, mas ninguém conhece, de facto, porque não há números. Vamos rematar aqui com a questão do mérito e vou perguntar diretamente, Carlos, tu achas que és contratado e chamado pelo teu mérito ou nunca consegues separar a questão da tua identidade do mérito que te está associado? As pessoas nunca conseguem separar o teu mérito da tua identidade? Não, em primeiro lugar, acho sempre que é pelo meu mérito. Acho que é sempre pelo meu Bom mérito. nível de autoestima. Não, eu sou bom naquilo que faço. Acho que é pelo meu mérito. E depois, podendo acrescentar a quem contrata Uns pozinhos de sim, colorido. um colorido, exato, naquele quadro ficará bem para quem contrata. Mas sim, em primeiro lugar tem a questão de mérito, mas também sei que repare, eu sou humorista, sou guionista, agora também sou apresentador de televisão, também faço, lá está, uma coisa muito engraçada, agora muito interessante, que é, faço consultoria para... Se vocês usam, mas eu também posso usar isso. Faço consultoria para marcas que fazem publicidades, querem ser inclusivos. Então fazem anúncios de publicidade. Vamos mostrar ao Senhor Negro para ele nos autenticar se isto é suficientemente bom para os negros. Senhor Negro.
Isto sou eu que gosto de ser Mas provocador. Eu gosto de ser mas a verdade é... Esse teu lado, ou seja, foram as empresas que foram ter contigo e que Exato. te chamaram para isso, não foste Sim. tu que te autopropuseste para esse não, lugar. Seria agora. Estou aqui, quando podia ser, mas por um lado até é bom, porque, ou seja, há anúncios que se vê e que, pronto, e uma pessoa depois pensa, pá, não há ninguém naquela equipa que pudesse autenticar ver aquilo. Mas imagina, se estivesse numa equipa de guião, um negro, se calhar, a partida não me precisariam, mas também não tenham, que eu assim posso ganhar dinheiro. Mas não, estou a brincar, tenho. Mas a questão é, se estivesse numa equipa de guião, alguém que participasse do processo criativo daquilo diria, olha, isto se calhar não é a melhor forma. Se calhar colocar esta personagem a fazer este destaque em 2022, se calhar já não é uma realidade. Se calhar isto, não é? Mas depois, se calhar, para acontecer aquilo que ali a colega dizia, peço desculpa, dizia que era a questão de ter dificuldade em deixar que alguém mais novo te diga, ou que alguém mais novo e alguém que seja, que tu revejas como sendo diferente, te vai dizer o que é que tu deves fazer. Sendo, ainda por cima, ou seja, aquela pessoa foi contratada para fazer parte desta equipa, tu dás os teus inputs, mas não és tu que vais dizer como é que isto deve funcionar. Não é? Então, ponto. Então, às vezes, volta e meia acontece esse tipo de coisa. Chegam até mim e-mails e dizem, olha, temos aqui este anúncio, ponto para produzir, mas queríamos só que tu visses e que dissesses se isso faz sentido, se achas que nos vão cair em cima. Ao longo dos anos, tu pegaste num ponto importante, houve muitos humoristas que ganharam mérito à conta de gozar com minorias, nomeadamente com os negros. Os sotaques, o fazer a figura da mulher negra com um certo perfil. Como é que tu, enquanto humorista negro, olhas agora para isso? Entretanto, esse humor deixou de ser socialmente aceitável, pela maioria das pessoas, pelo menos, não é? Já não há como havia antigamente. Exato, porque acho que acabou por haver uma espécie de um despertar de consciência. Porque acho que é isso que nos falta. Vai havendo, e acho que em algumas áreas vai havendo mais a fundo, noutras ainda demora a haver. Eu acho que... falou-se aqui, por exemplo, esta questão, desculpa, eu gosto de tomar um bocado de temas dos outros, porque mas, por exemplo, falou-se aqui desta questão da recolha dos dados, mesmo nas empresas. E cá em Portugal não se faz, porque se calhar algumas empresas têm dificuldades em fazer, porque e a Sana falou aqui bem da questão de usarem isso contra quem vão contratar, não é? A questão do preconceito e tudo mais. Mas porque eu acho que falta-nos fazer uma reflexão de fundo enquanto sociedade, porque muitas vezes eu costumo dizer esta frase, que é as instituições são um bocado o reflexo da sociedade civil. Não, enquanto sociedade nós pensamos de uma determinada forma e isto depois espelha nas outras pessoas, espelha em quem contrata, espelha em quem é contratado, porque mesmo quem é contratado adota uma determinada postura que vai alinhada àquilo que tem em mente, aquilo que se espera, que é suposto ser. E portanto, é preciso fazer essa reflexão de fundo enquanto sociedade. E só enquanto fizermos essa reflexão, vamos lá chegar. Esta parte do humor foi-se fazendo. Muito a custo, os humoristas espernearem muito, com a questão de já não se pode dizer nada, quer dizer, agora não se pode gozar com o negro, não se pode chamar paneleiro ao gay, já não se pode chamar o outro não sei o quê, agora já não se pode dizer nada, esta conversa já não se pode dizer nada, politicamente correto, ai, o bicho que nos vem comer a cabeça. Quando no fundo só se está a dizer, isto já não é uma questão. Não reflete já não é, exato, já não é, essa parte pelo menos já não é reflexo de uma parte da sociedade civil, outras, mas essa já não é. Toca, vamos andar para frente, não é? Quer dizer, agora não posso ir em cima de um palco. Aliás, há o tipo que dizia, eu gozar com deficientes, estou a ser inclusivo. Há até um humorista muito conhecido na nossa praça que chegou a dizer isso. Eu gozar com deficientes, estou a ser inclusivo. Porque está a falar sobre eles. Estou a falar sobre eles. Pelo menos não estou a discriminá-los a não fazer humor com eles. Portanto, dá para tudo, não é? Agora, vamos fechar a minha parte por dizer, sim, é bom, já não há esse tipo de abordagem. Também é bom que comecem a haver cada vez mais humoristas negros que vão surgindo, no meu caso, e que vão trazendo outra perspectiva da coisa, porque durante imenso tempo, não é, a maior parte dos humoristas em Portugal são homens brancos, já vai havendo uma diversidade nessa área também, mas são homens brancos que vêm de uma determinada elite de um determinado grupo social. E isso é factual. E eu sei de que falo, porque é o meu meio. E eu, quando apareci lá, foi muito fácil conotarem-me como pertencendo a esse grupo social, porque nós éramos, ou seja, eram todos homens brancos que faziam parte de um determinado grupo. Eu, estando lá, também tinha que fazer parte desse grupo, senão não era normal eu estando lá. E os negros eram 3 ou 4. Tu até fizeste uma brincadeira no Instagram, porque houve agora uma polémica com um humorista que é o Conguito. Exato. Ele não é humorista, não insulta a minha área. Ele é apresentador de rádio. É radialista e é rádio. Sim, que lançou um clube de futebol que, entretanto, deu alguns problemas financeiros. E tu dizias, estou a concorrer à vaga de influencer do Conguito para ficar com a vaga dele, por ele ser negro. Sim, porque isso também é um... Lá está, também é um reflexo da sociedade. Nós costumamos brincar a dizer,
Só nos deixam ir à frente um de cada vez. Não podemos ir muito, senão assustam. Não é? Vai um pivô, um canal tem um pivô negro, fazemos uma festa. Não é? O outro canal tem outro pivô. Depois é muito engraçado isto, porque bastou um canal ter um que o outro a seguir teve outro. E eu penso, caramba, porquê é que não tiveram mais cedo? Não é? Escusava, senão tinha ido para a comunicação social. Não fui porque olhava a televisão e dizia, não há nenhum negro pivô, a minha mãe dizia, não, acho que é tu. Então não fui. Fui estudar ciência política, estou aqui. Mas, ou seja, vai um de cada vez. Se tu olhas para as rádios, mas isso é um fato, que é, olhas para as rádios, tens um negro numa rádio, tens outro negro noutra rádio, há um, não há muito mais. E eu às vezes, eu tenho amigos meus que às vezes estou com eles e dizem assim, espera mais um bocado, eu já saio, já vens tu, agora estou eu. Porque é isso. Também tem que haver essa... Lá está, a questão da reflexão tem que ser... Não é, porque não faz sentido. Tu vais ligar à televisão, vocês vão de ver... Até questões que se passam em África, eu já passo... Os comentadores que vão comentar são homens brancos... E a Ana Gomes. Mas são homens brancos, sempre, não é? Eleições em Angola são homens... Não, seja em Angola, seja em Marrocos, seja onde for, seja na Tunísia, são sempre... É o outro que é... Pois é isso. Ou seja, tudo vai... Por isso é que eu digo que a questão de nós falamos da diversidade na idade adulta é uma falsa questão, porque vem muito de trás. Porque se tu vais ver, o professor está lá na condição de professor de História, professor catedrático de Direito, professor de não sei o quê, e aqueles professores são todos brancos. Eu estudei em Portugal a partir do 8º ano, nunca tive um professor negro. Então isto também é sintomático, percebes? Vai lá o economista que é não sei o quê. Então, mas não há um economista negro. Não há um professor negro. Se não há, vamos pensar porquê que não há. Porque falamos do... mas a empresa não contrata, não pergunta se é homem, se é mulher, é muito giro, mas vamos também fazer esta questão, porque porquê que não há... Porquê que são sempre as mesmas pessoas a comentar? Eu fui estudar, e calmo já com esta, eu fui estudar publicidade e o diretor da escola disse-me, muito giro você está cá, pá. É que eu fundei esta escola em 90 e não sei das quantas, você é o primeiro negro que me aparece. E sabe porquê? Eu no secundário queria estudar publicidade, minha mãe disse-me que não, porque disse-me, aposto que não há nenhum negro publicitário em Portugal. Não acho que é tu. E eu não fui. Só fui estudar publicidade quando comecei a trabalhar e ganhar o meu dinheiro. É tipo, e isto é uma realidade. Não é? E eu tenho N histórias, N exemplos, mas temos que perguntar, mas porquê? No teu local de trabalho só há um negro, mas porquê que só há um? Não têm mérito? São incompetentes? São menos que os outros? Não sei. Bom, eu já dou oportunidade da minha parte. Tudo que eu tinha aqui no caderno já disse, está bem. Exatamente. Quando se fala sobre mérito, fala-se também sobre cotas, que é sempre um tema muito quente, e em Portugal as listas da Assembleia da República e também das autarquias locais têm que ter no mínimo 40% de um dos sexos, portanto, ou de homens ou de mulheres. Pergunto-vos, esta é uma pergunta geral, acham que depois de anos e anos, e ainda se continua a debater se fazem sentido ou não para as mulheres, acham que o futuro vai ser cotas para pessoas negras, cotas para pessoas LGBT? Margarida? Como diz o outro, o futuro a Deus pertence, não é? Então, as bolas de cristal rareiam por aí e não é muito fácil prever. Eu acredito que seja difícil, até pelo contexto legal, porque haver cotas para gays ou houver cotas raciais implica que eu possa tratar os dados, que o único dado que eu posso tratar é o género, pronto. E posso tratar se tem filhos ou não tem, coisas que têm a ver com impostos. Não é? Eu, para saber qual é a retenção que eu faço a uma pessoa, eu tenho que saber se ela é casada, quantos dependentes tem, porque senão não sei quanto dinheiro é que lhe posso sacar para mandar para o fisco. Aí é permitido saber os dados. Todos os outros dados não são possíveis de saber. Portanto, mulher e homem, eu acho que... atenção, a lei das cotas é um mal. A lei das cotas eu não acho uma coisa positiva. É um mal necessário. É uma maneira de corrigir uma falha de mercado. Porque... como há 50% de mulheres e de homens, não, e como elas ainda por cima, contrariamente ao que acontecia no passado, ficavam em casa a cozer meias e os irmãos é que iam estudar, hoje todas as raparigas vão para a escola e hoje em Portugal, como na maior parte da Europa, até há mais mulheres mais qualificadas do que homens. E, portanto, a lei das cotas é para corrigir uma falha de mercado. Tipo, não há nenhuma razão para ser assim, não há falta de pipeline, não é falta de qualificações. Como dizia o Carlos e muito bem, começa antes. É evidente que se a comunidade negra, se é que se pode usar esta palavra, não vai para as escolas X porque seja a mãe, seja o tio, seja o avô, seja quem for, lhe diz não vale a pena porque nunca vai chegar lá. É evidente que depois, quando chegarmos à fase de entrar no mercado de trabalho, não há as pessoas com essa qualificação. Eu acho que o Carlos tem toda a razão. Isto tem que começar muito lá atrás. Só que as coisas que têm que começar muito lá atrás
também demoram imenso tempo, porque até chegar à idade adulta, infelizmente ainda não há umas injeções que eles cresçam de repente. E, portanto, a demora é que essas pessoas, mesmo que hoje comecem a integrar as escolas e a mudar estas mentalidades, temos que esperar que cheguem à idade adulta. Mas eu ficaria surpreendida que houvesse esse tipo de lei de cotas. Não digo que não, mas ficaria surpreendida. Tal como as cotas para o mas género... eu já fiquei surpreendida com muita coisa. Exato. Portanto, não... Tal como as cotas para o género também foram um mal necessário, como dizia a Margarida, e foram um empurrão, será que também vamos precisar deste empurrão para outras pessoas que são minorias ainda? Sandra? Bom, eu gostaria talvez de voltar um bocadinho atrás. Enfim, as cotas é um mecanismo legal, não é, que existe para efetivamente conseguir atingir objetivos que naturalmente demorariam tanto tempo a acontecer que efetivamente, enfim, deixariam de ter qualquer efeito útil em tempo real e, portanto, é preciso fazer, como estava aqui, no fundo é um mecanismo de correção. Mas eu acho que tem havido sempre uma discussão e um discurso muito tóxico à volta das cotas, nesta ideia de que quem entra pelas cotas não tem lá muito mérito. Só se for uma menina tem o seu pipi e, portanto, é por isso que ela entra na cota. Mas isso não é verdade. Isso, francamente, não é verdade, porque aquilo que as cotas fazem é que, efetivamente, haja mais mulheres, neste caso em cargos de direção, ou entrarem no Parlamento, mas, efetivamente, então, nomeadamente nas empresas, não tenho a menor dúvida que aquilo que se vai procurar são, efetivamente, as mulheres que têm melhores condições para, efetivamente, estarem nestes cargos. Não, aliás, não parece nada, que nem os dados assim apontam, de que desde que há cotas, a performance das empresas que estão sujeitas às cotas passou a ser pior. Não, normalmente até há alguns estudos até que dizem que é até um bocadinho ao contrário, que desde que passou a haver isso, até do ponto de vista do desempenho financeiro e económico, é mais interessante. Portanto, isso é uma discussão que eu, de facto, gosto sempre de dizer isto, e já participei muito nestas discussões, realmente podemos dizer que põe em causa o mérito. Bom, isso é se nós quisermos, pronto, utilizar um argumento que não tem fundamento, e é um argumento também de quem não quer partilhar o poder, que é de quem quer que fique tudo na mesma. Então vai dizer, agora vem para aí esse ou essas que não percebem nada disto, mas só porque são raparigas, ou porque só são mulheres. E eu acho que isso realmente não é assim. Claro que o ideal é quando... De facto, já tivemos tantos homens como mulheres normalmente estarem em cargos de direção, pois esse mecanismo de cotas deve ser posto de lado, porque é um mecanismo de correção. Para outros fatores de discriminação, eu diria que não vai acontecer já, mas estou convencida que um dia vai acontecer. Porque isto é uma discussão real que se tem. E porque, na verdade, e tem toda a razão, claro que isto tem que ser um trabalho... E agora ligando as duas coisas, que no fundo é liderar para a igualdade. Liderar para a igualdade e educar para a igualdade. E isso, para a igualdade, tem todo o seu espectro. E isso, naturalmente, tem que começar lá atrás, com o mais pequeno, dar mais oportunidades, tudo certo. Mas hoje em dia, se nós formos à procura, já existem muitas pessoas negras com condições para serem CEOs e para serem tudo o que se quiser. E Sandra, deixa-me acrescentar, já há candidaturas a programas europeus, a fundos, que já privilegiam a pessoas negras e colocam mesmo isso no statement, portanto, são mesmo para essa diversidade e que já colocam isso como uma razão pela qual vão selecionar determinados candidatos. Esta é uma discussão que já vai... Mas queria dizer alguma coisa. Ia dizer que, por causa desta questão porque há organismos públicos que resistem em tornar público esses financiamentos para a cultura negra, para toda essa... para a comunidade negra. Toda essa questão, e eu sei disso. Já há muitos europeus e internacionais que são especificamente, ou por exemplo, concursos para jornalismo independente, que são especificamente para jornalistas africanos, especificamente Mas isso para... não é tornar público com facilidade. É preciso ir, é preciso saber onde é a fonte. E depois, desculpe, mas não fica quase, não dá para não ficar a ideia que há
há uma Mudança de... Sim, há uma resistência em não partilhar não isso. Partilhar, não aceitar que haja essa mudança. Mas, como disse, eu acho que, francamente, é uma discussão que vai acontecer nos próximos anos e não me espanta que daqui a algum tempo assim aconteça. Por exemplo, acabou de ser aprovada agora a diretiva comunitária da paridade de mulheres em cargos de direção. Levou só 10 anos. Mas... Levou 10 anos, teve 10 anos congelada. Teve 10 anos numa gaveta. Ainda foi a Viviane Reding que fez lá atrás, portanto há 11 anos, e aconteceu agora. Houve muita resistência, há sempre muita resistência para estas coisas. Quanto tempo é que acha que chega até a minha vez? Eu acho que ainda vai ser do teu tempo. 2 gerações. Acho que ainda vou estar vivo. Acho que ainda vai estar vivo. Não, francamente, acho que é uma discussão que vai acontecer muito nos próximos tempos e é provável que assim aconteça, na minha opinião. Muito bem. Mariana, qual é que é a sua opinião também nesta parte mais empresarial, dos executivos? O que é que acha? Enfim, como já disseram aqui os membros anteriores, eu acho que isto é um processo e é um processo que leva muito tempo. E eu acho que é preciso escolher as guerras que se vão travar, não é? Eu, no início, era contra as cotas e, se falar com a maior parte das mulheres são contra as cotas e são contra as cotas neste aspecto de que não querem aceder aos lugares só por uma questão de cota, querem aceder por mérito. E por isso é que para mim, a discussão, mais do que a cota, é o mérito. Porque é que nós não somos capazes de fazer uma escolha com base no mérito? O tema das cotas, e hoje em dia sou rendida, porque acho que as cotas vieram a acelerar este processo, porque senão se calhar estávamos aqui só numa próxima geração é que lá chegaríamos. O medo que eu eventualmente tenho é porque às tantas estamos a voltar a uma discriminação pura e dura, não é? Porque se estou a fazer um programa só para negros ou se estou a fazer um programa só para pessoas com deficiências motoras, quer dizer, às tantas, estamos a impedir que outras pessoas, que se calhar tinham tanto mérito quanto estas, também se pudessem candidatar, percebe? Portanto, eu não tenho, enfim, uma posição sobre o tema. Gostava que a discussão fosse à volta do mérito, gostava que a discussão fosse: estamos à procura de pessoas ou precisamos de pessoas com estes tipos de características, onde é que elas estão e porque é que elas não se candidatam, e era aquilo que o Carlos estava a dizer, porque é que o trabalhar o antes, não é? Porque é que não temos esse pipeline de talento, o que é que acontece, do que de repente estar a criar aqui muitas regras e muitas caixinhas, porque acho que aí só estamos no fundo, a fazer com que, eventualmente, em vez de mérito, estamos a privilegiar outras coisas que não são necessariamente aquelas que podem acrescentar mais valor. André, vou dar já tempo de resposta também. Só já agora abrir também aqui o debate a quem nos está a ver, a ouvir. E sim, força. Acabámos por concentrar aqui a discussão um pouquinho mais na diversidade do que propriamente na meritocracia. Confesso-vos que tive alguma pena porque acho que há pouco quem conversa ainda em torno da meritocracia, há mais sobre a diversidade, que é muito importante. Mas falamos também, às vezes, pouco sobre a meritocracia já lá estando. Ou seja, não é só o problema de a entrada na empresa, independentemente das questões de cotas e daquelas que são completamente... Está a funcionar, está a funcionar. Mas acho que muitas vezes a questão da meritocracia não é depois bem endereçada pelas empresas. O que é que eu quero dizer com isto? A igualdade, por exemplo, num sistema de avaliação de desempenho, naquilo que são os critérios que são colocados a toda a gente, não permite perceber a meritocracia daquela pessoa que tem algumas questões de diversidade, por exemplo, questões de deficiência. Portanto, eu também gostava de ouvir aqui um bocadinho a vossa opinião, se de facto, depois de passar esta fase da entrada, a meritocracia está ou não a ser discussão e melhoria nas empresas. Relativamente às cotas, dizer que eu também sou uma pessoa muito cética sobre as cotas e etc, porque se estou a chegar lá pelo meu mérito ou não, mas acho que as cotas não estão a tratar um problema de minoria, e acho que a Margarida tocou nesse ponto, que é o funil é igual, nós somos tantos homens quanto mulheres, está a corrigir um problema que é evidente, ou seja, que não tem a ver com minoria. E é por aí que eu, já agora, deixando aqui a opinião, que eu aceito bem o tema das cotas, porque a Mariana ainda agora referiu, se calhar íamos demorar muitos mais anos a chegar lá.
O meu tema está muito na meritocracia e em como é que as empresas se podem concentrar em valorizar as pessoas por aquilo que elas são e as competências que elas têm e que acrescentam às empresas. André, queres rematar também com esta resposta e com a resposta a esta senhora? Eu posso rematar. Sobre o tema das cotas, partilho exatamente aqui da opinião que tiveram a falar, mas sobre a meritocracia, que tenho bastante, na minha empresa em concreto, acho que é um não tema. Acho que literalmente, eu conheço a realidade também de clientes e nós incorporamos sistemas de avaliação nos clientes, é extremamente justo e as pessoas são, de facto, avaliadas com base no mérito e é assim que são promovidas. Portanto, existem várias empresas, lá está, grandes, multinacionais, que já aprenderam muito, são milhares de pessoas e, portanto, isto são anos de aprendizagem e de experiência que permitem refinar os sistemas de avaliação. E, de facto, existem sistemas de avaliação que são muito justos e que promovem por mérito. E, no meu caso, em concreto, eu tenho essa realidade. Muito bem. Margarida, também quer responder? Eu acho que as empresas que são ou que querem ser competitivas, o tema da meritocracia está completamente assumido, porque se não forem os mais capazes a chegarem às posições de liderança, ou enfim, que vão decidir os destinos da empresa, a empresa está-se a prejudicar a si própria. Portanto, eu acho que o tema da meritocracia é um tema muito mais fácil do que o da diversidade. E vou dizer agora aqui uma coisa que pode ser um bocado polémica, mas que infelizmente eu sinto que é verdade. Eu nunca vi, sinceramente, e custa-me a crer que haja, mas sei lá, há tudo, não é? Mas eu custa-me a crer que perante uma necessidade de promoção de uma pessoa, custa-me a crer que alguém diga não, aquele é de longe o melhor, mas ele é gay, não vai ser ele. Ou não, aquele é de longe o melhor, mas ele é preto, não vai ser ele. Ou não, aquele é afegão, não vai ser ele. Não me ocorre uma empresa que, no seu perfeito juízo, até por uma questão de competitividade, vai promover pelo mérito. Já vejo como possível, não, ela é a mais capaz, mas ela vai ficar grávida, ela vai desaparecer, ela vai faltar quando os filhos estão doentes, ela não sei o quê. Portanto, ela até pode ser a mais capaz. Mas vai dar muita complicação. O compromisso dela vai ser diferente. Exatamente. Portanto, eu aí, na parte da meritocracia, sinceramente, em tudo o resto, acho que as minorias estão mais atrasadas nesta progressão do que as mulheres, até porque as mulheres estão a ser beneficiadas pela lei das cotas. Agora, na parte da meritocracia, assisto muitas vezes a dizer, eu não vou ter uma CFO que me desaparece 6 meses porque está grávida. Não vou, não posso. E a seguir a isso vem todas as outras coisas. Pronto, e portanto aí eu até acho que na parte da meritocracia as mulheres estão numa pior situação do que certas minorias. Não me passa na cabeça que no mundo de hoje se diga não, ele não porque é gay. Aliás, nós hoje olhamos e vemos grandes bancos internacionais, grandes a ser liderados por pessoas que são assumidamente gays, que são casadas, que são com homens ou mulheres com mulheres. Portanto, esse tema já me custa a crer. Quer dizer, num mundo normal, claro. Obviamente há gente para tudo, né? Mas uma empresa que quer ser competitiva, acho que não vai dizer ele é o melhor, mas tem um pequeno problema, é gay, não serve. Acho que hoje já não. Hoje já não, acho eu. Sim, Carlos. Margarida, não é? Sim. Que custa a Margarida a crer, eu percebo e aceito. Mas que não seja assim como você diz, acredito que não é. Não, acredito que não é? Não é. Não é. Tipo, isto é ter uma falsa ideia não é? Ter uma falsa ideia das coisas. Dizer que uma empresa que é composta maioritariamente por homens com uma determinada forma de pensar e de um momento para o outro abre uma vaga vão dizer não, venha, salta o André que é gay. Porque não é vaga. O que a Margarida está a falar é já estando lá dentro. Não creio. Na entrada há um tema. Na entrada há. Mas ainda assim, eu não creio que seja assim tão linear como a Margarida faz crer. Eu acho que isso era tão mal aceite. Não sei. Isso é ter muita fé no país onde fazemos parte e eu não tenho assim tanta fé. Eu sou uma otimista crónica. Sim, mas dizer outra coisa que é falar do mérito, estando lá dentro ou... Não. Associar a questão da cota e do mérito é um privilégio. É um privilégio, não é? Porque só quem já lá está dentro é que pode pensar, ok, agora isto é a questão do mérito. E os que não estão lá dentro sequer, como é que fazem? Pois, esse é que é. É que para vocês já há cota e para mim. Não, desculpem, agora estou com vocês chateados. Mas não é, tipo, falamos desta questão mas pensar sequer, alguém dizer, mas esta coisa da cota, eu não sei se quero, porque vai colocar em causa o meu mérito, eu quero chegar lá para o mérito. Isto é um privilégio. Já entraste? Já entraste, podes entrar.
E os que não entram, acham que os que não têm sequer a opção de entrar, vão alguma vez associar essa questão de mérito? Vão mesmo dizer a um tipo que é, olha, se calhar vou aqui um lugar para um pivô, queres vir, tu és negro, ele vai dizer, eu não vou porque é uma questão de mérito. Não sei se é mérito. Acham mesmo? Então, não é? Depois não vai e quanto mais anos ficamos sem... Não, isto quer dizer, não faz sentido nenhum. Tipo. E mesmo estando lá dentro, a questão da... Porque é aquilo que eu dizia há bocado, nós não podemos falar da questão do mérito quando nós não partimos todos do mesmo lugar. Quando há pais que conseguem pagar a explicação aos filhos, quando há pais que conseguem... Não é? Nós não partimos todos do mesmo lugar. Não é? Quantos CEOs, quantos CEOs e diretores de recursos humanos que dizem eu sou empresária desde 19 anos. Claro, na empresa do teu pai. O pai está, não é? Na empresa do teu pai, caramba. Sim, também eu. Não é? O meu pai nem está cá. Percebe? Não é, essa é uma falácia, é uma não questão. Esta conversa, nós não vimos todos no mesmo lugar. Há miúdos, aquela conversa é bastante simbólica. A conversa dos campos de futebol e do pádel é bastante simbólica. Tu passares ao pé de um bairro e ter lá campos de futebol, estás a passar uma mensagem, tal como uma empresa a colocar um negro ou um gay num cargo de chefia, está a passar uma mensagem à sociedade. Tudo é mensagem. Tu passas ao pé de num bairro, tens um campo de futebol, estás a dizer aquele miúdo, o teu futuro é ser jogador de futebol. E depois, o quê? O quê? Diga. Então diga. Diga. Se calhar, esse sítio não há o que as pessoas que gostariam realmente de jogar pádel podem também pegar em si, fazer um trabalho de cidadania ativa e perguntar, olha, será possível? Eu não sou uma microfone. Não é preciso. Digo eu. Não sei se isso também poderia ser uma possibilidade. Não? Diga. Não percebi. É tu poderes, tu ou o grupo de pessoas que gostaria de ver implementado no seu bairro. Íamos a Restelo, nós todos do bairro da Cova da Meia, íamos a Restelo dizer, meninos, Martim, ensina-nos a jogar pádel para eles em acordo chamar PSP. É isso que me está a dizer? Não estavas a falar de um campo de não pádel. Tu não estavas a falar na construção de um campo de pádel num bairro. Diga. Não estavas a falar da construção de um campo de pádel. Sim, você disse que esses miúdos que querem jogar pádel deviam pegar neles e irem para os sítios onde há campos de pádel jogar pádel. Não é isso que eu disse. Okay, eu disse é que vocês que estão no bairro e não têm um campo de pádel... Vocês quem? Vocês, as pessoas não Vocês quem? Pronto, não faz... Tu não falaste que havia sítios onde havia campo de pádel. Vocês quem? As pessoas que querem jogar pádel. Sim. Há um bairro, há pessoas que querem jogar pádel. Eu só tenho um campo de futebol e só tenho um coisa. Se eu puder, há uma data de gente que quer jogar pádel. Eu posso pedir, ir junto à Câmara ou junto a alguém e pedir Mas porquê que as pessoas têm que pedir? Porquê que isto não parte? Porquê que as pessoas têm que pedir? É que é isso que nos dizem a nós. Nós temos que partir sempre do princípio. Se calhar não é nós temos possível que estar sempre por campos a pedir. de pádel. Isto é o exemplo do campo. Nós temos que pedir que é para pessoas... Desculpe lá, você tornou esta conversa num tom que não faz sentido, mas só para dizer isso. Deixa-me só dizer isto que é. Deixa-me só dizer isso que é. As pessoas, isto é muito interessante, nós temos que pedir para que do outro lado possam dizer que eles estão sempre a pedir. Toda a gente tem que pedir se quer alguma coisa, porque as pessoas não adivinham. E nós também temos que ter uma parte ativa nas coisas que fazemos. Desculpas, agora eu sou moderadora, está bem? Há mais pessoas que querem fazer perguntas. Quem manda é esta senhora? Força, aqui. Tenho espaço para mais duas. Havia uma aqui, outra ali, não é? Ok, Maqui, por favor. Eu acho que tenho um pouco de direito de falar sobre isto. E, respondendo à senhora, eu acho que primeiro referir-se ao negro e dizer vocês só porque é negro é do bairro, não é? Não, mas dirigir-se ao negro e dizer vocês, está a dizer que é do bairro. Não, mas desculpa, vocês. Eu, graças a Deus, tenho muitas oportunidades e sempre tive, mas eu sei plenamente que se eu chegar numa empresa e alguém tiver o mesmo mérito que eu não vou ser escolhida porque sou negra e vão-me preferir pôr um branco à frente porque é a imagem que passam à sociedade. Portanto, acho que não tenho direito de estar a comentar, muito menos virar-se para o negro e dizer vocês que são de bairro. Porque há muitas pessoas que não têm oportunidade, realmente, mas há pessoas que o têm. E eu posso falar porque realmente eu tive, e acho que é ridículo alguém que não passa pelas coisas, comentar algo assim. É só isso. Aqui havia outra questão, não era? Não, desculpe, no fim, se houver tempo, e eu acho que já não há tempo, que já me estão a acelerar, não é? Portanto, aqui, depois lá fora podem conversar, obviamente, se quiserem. Força, aqui, por favor. Está aqui, sim. Mas depois vês como... Tudo bem. Mas calhou eu ser, não é? Calhou eu ser. Não tem nada a ver com eu ser negro, mas eu sou. Está bem, bom. É um pressuposto da vida. Força, olha... Desculpe.
Olha, se o senhor não Dá a volta ao se quê? o Mas senhor e a senhora não pararem de falar, eu vou ter que pedir para sair, porque eu sou uma moderadora. Não, a mim não me interessa nenhuma. A razão, não me interessa ter razão nenhuma. Está ali uma senhora para fazer uma questão. Epá, você não me ponta o dedo. Mas já não me ponta o dedo que eu não lhe apontei o dedo. Vamos ser educados, vamos ser educados. Pronto, quer defender... Ninguém lhe deu a palavra. Desculpe lá, ninguém lhe deu a palavra, exato. Está ali uma senhora. E não me aponta o dedo. Exato, mas não me aponta o dedo. Isto é falta de educação. É Olha, falta de educação. força. A razão não... Pronto, isto não é nada. Isto não é nada. Só são admitidas perguntas. A gesticulação não. Comentários, ok. Mas desculpe lá, mas agora a sério. Vamos... Não, Faça a sua questão, por favor. Faça a sua questão. isso é ótimo. Lá está. É isso. É o país que temos. É o país que temos. A minha questão Pois Deixa a ocupado sou eu. senhora fazer a questão. não faz mal. Sim, mas Quem vai... A senhora tem o microfone, consegue falar mais bastante alto. alarmada porque... Bastante alarmada não. Isto obviamente são temas sensíveis para a maior parte das pessoas e acho que chegámos aqui a um ponto que é aquele que é comum, espero eu, a todos, que tem a ver com o estatuto socioeconómico e que é uma questão que, portanto, há vários privilégios, portanto, ao contrário, cada um terá a sua opinião, eu tenho a minha, que é, há pessoas que nascem com determinados... Todos nascemos com os mesmos direitos em princípio, alguns nascem com privilégios que outros não têm. Essa é a minha perspectiva, é a forma como eu olho o mundo e como eu o percepciono. E aquilo que é verdade é que o estatuto socioeconómico é algo que afeta as pessoas, além das diversas características, portanto, uma pessoa que é negra enfrenta, além de, eventualmente, dependendo do seu estatuto socioeconómico, enfrenta questões de racismo, como uma pessoa branca pode enfrentar questões que são relativas ao estatuto socioeconómico, porque também há pessoas brancas a viverem em bairros sociais, obviamente, mas não enfrenta questões de racismo. Portanto, há privilégios de várias ordens que estão relacionados com diversas características e aqui o problema é quando temos a interseção de várias coisas e é aí que toca o ponto da meritocracia, não é? Mas qual é a sua questão? Só para sermos mais diretos, por Sim, favor. a minha única questão era então, relativamente a esta questão do estatuto socioeconómico, que é fundamental para aceder a determinadas experiências que depois permitem não só aceder às empresas, mas também aceder à promoção. Como é que nós combatemos isso? Como é que nós arranjamos mecanismos dentro das empresas, uma vez que isso são coisas macro e que têm que ver com a dimensão dos países, não é? Como é que nós combatemos isso dentro das empresas? E mais, como é que nós fazemos o trabalho de desmistificar determinados enviesamentos que podem prejudicar, nomeadamente, uma pessoa negra porque ela tem determinado sotaque? Não é? Não digo que as pessoas não sejam promovidas porque esta pessoa é negra não vai ser promovida. Mas se essa pessoa, por acaso, tem um sotaque, aí pode ser afastada porque parece mal. Ela está no cliente e tem sotaque. Ou, porque parece mal essa pessoa ter trejeitos ou essa pessoa dizer que é homossexual, parece mal porque o cliente é conservador. Portanto, como é que se encontra este equilíbrio? Essa é a pergunta. Muito bem. Obrigada. Quem é que quer responder aqui? Eu posso responder, mas eu acho que esse é daqueles temas que tem que se resolver a montante, depende imenso de políticas públicas. As empresas têm a responsabilidade de colaborar e ajudar e, sinceramente, eu acho que há muitas que investem muito na educação, quando escolhem um tema para investir ou quando escolhem um ODS, um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, escolhem justamente, muitas vezes, não é sempre, o da educação, porque, enfim, a melhor maneira de tirar alguém da pobreza, da estigmatização, etc., é pela educação. Portanto, eu acho que as empresas colaboram investindo em projetos de inovação social nessa área, etc. Agora, esse problema tem que ser resolvido a montante através de políticas públicas. A minha esperança é que o facto de haver mais mulheres deputadas faça melhores políticas públicas do que as que são feitas de homens para homens. Mas ainda vamos ver se isso funciona assim ou não. Mas acho que esse problema está muito mais lá atrás. Não vejo que seja um problema que as empresas sejam capazes de resolver. Muito bem, a última questão lá em cima, não é? Vamos juntar então as duas e encerramos. Pode ser? Por favor. E o senhor também. A seguir. Juntamos e depois a seguir respondemos. Sim. Nossa, eu estou até a suar, porque esse tema é extremamente confrontador do ponto de vista daquele que sofre com o preconceito, não é? E aqui estão muitas coisas juntas e eu gostava de fazer uma pergunta. Todo o trabalho
que que é feito hoje está sendo baseado em dados, não é? Tá, o André que trabalha só com isso. A tendência da inovação está toda baseada no Big Data e a gente, daqui para frente, não faz nada sem dados, não é? Mas, como a Sandra disse, há um elefante na sala. A gente não tem dados, mas a gente sabe que está lá, não é? A gente sabe que está lá. O saber que está lá indica que isso é um problema estrutural. E, enquanto não houver a política de mudança, a sociedade é que fica responsabilizada da mudança. Mas não qual é é? a sua pergunta, por favor? Então, a pergunta vem: de que forma as empresas, nomeadamente as empresas de dado, têm uma novidade para contar para a gente? Não é? E não tenho dados, eu não posso fazer nada. Ah, mas nos Estados Unidos tem dados. De que forma é que as empresas que trabalham com isso e que têm propostas para fazer diante de dados pode chegar para as políticas públicas de inclusão, de diversidade, de equidade e esses temas todos que a gente está a falar durante o dia hoje, de que forma é que a gente pode pintar esse elefante que está ali no meio da sala? Obrigada. Aqui este senhor, por favor. E encerramos. Sim. Não era exatamente uma pergunta, mas como quero que façamos perguntas, eu posso transformar o meu comentário numa pergunta. A Margarida Couto disse que lhe gostava a crer que uma pessoa não fosse promovida dentro de uma empresa por ser gay ou por ser mulher. E chamou a isso meritocracia. Por ser mulher, eu sei que é possível. Ou por ser, enfim, mas por ser gay achava que não e noutras circunstâncias achava que não. E chamou a isso meritocracia. A meritocracia será um sistema, enfim, e mesmo sendo um sistema meritocrático, podemos criticar de muitas maneiras, mas a meritocracia será a escolha, através de qualidades, através de competências, do melhor elemento para um determinado cargo. Portanto, mas do melhor elemento, não é o melhor elemento daqueles 3 que por acaso estão dentro da empresa. E o que acontece é que as empresas selecionam com base naquilo que já foi referido várias vezes, que é o pipeline. A questão é como é que podemos chamar meritocrático a um sistema nas empresas, na administração pública, na universidade ou noutro sítio qualquer, onde nós sabemos à partida que há 1 milhão de crianças que nunca vai chegar a determinado ponto. Apenas porque nasceu num determinado sítio. Portanto, isto é um sistema que é profundamente e essencialmente anti-meritocrático. Gostava de ouvir o seu comentário. Vou transformar isto numa pergunta. Acha que este sistema é mesmo meritocrático? A empresa está mesmo a nomear para o seu Conselho de Administração a melhor pessoa possível do universo de pessoas que existem no universo em Portugal, na nossa sociedade? Muito bem. Margarida, responda a esta, depois a seguir, empresa de dados, vamos a seguir. Sim. Ok. Então, vamos situar o tema. O meu comentário foi acerca do que se passa dentro de uma empresa, ok? E é preciso promover para uma determinada função. Tipicamente, promove-se dentro das pessoas que já estão na empresa. As que não conseguiram chegar lá, obviamente, não estão neste painel. E o que eu disse foi que se a pessoa que está em melhores condições para aquele cargo for gay, ou for negro, ou for outra coisa qualquer, eu acredito que nos dias de hoje não há nenhuma empresa que tenha coragem, até porque se prejudica a si própria, de deixar de escolher a pessoa X porque é gay. Acho que isso hoje já não existe. Agora, se que há 1 milhão de pessoas que ficaram lá atrás e que nunca entraram nessa empresa e, portanto, nunca vão entrar no lote dos 3 que estão em questão para ser promovidos, isso de acordo... Exatamente, não foi. Agora, o que as empresas também fazem é investir em projetos de educação. Vou dar um exemplo, enfim, porque conheço bem. Não sei se conhecem, a Teach for Portugal, enfim, é um projeto multinacional e por isso tem um nome inglês, mas é muito português aqui na sua origem. Basicamente, o claim deles é o código postal de uma criança não pode decidir o seu futuro. E a verdade é que esse programa é financiado por empresas, por muitas empresas. Portanto, as empresas estão preocupadas com isso. Agora, volto a dizer, as empresas podem dar uma colaboração para resolver o problema, mas o problema tem de ser de políticas públicas. Haver 1 milhão de crianças que nunca na vida vai ter uma oportunidade é um problema de todos nós.
da sociedade civil. Não é um problema apenas das empresas e não são seguramente elas que estão em melhores condições de o resolver. É essa a minha opinião. Sobre a empresa de dados. Mas, olha, eu peço Só desculpa, mas é que empresa. nós estamos já com o tempo muito passado, está bem? Peço desculpa. Mas lá fora podem continuar esse debate. Eu vou só incluir aqui uma coisa. Eu peço desculpa, mas eu estou a acabar de dizer que tenho que terminar o debate. Força, André, força. Eu vou só dizer aqui uma coisa. É preciso falarmos de âmbito. Nós não podemos dizer que é o sistema e falamos do sistema. Estamos a falar de âmbito. Aqui foi falado âmbito, uma empresa em concreto. Portanto, o exemplo é esse. Não podemos alargar porque se estamos a falar do âmbito global, o problema é global. Todos sabemos disso. E aqui o problema, obviamente, tem que ser com políticas públicas. Não vai ser uma empresa que vai resolver o problema do mundo inteiro. Claro. As empresas ajudam e contribuem e têm muitas medidas internas para que isso não aconteça. A realidade de muitos de nós aqui estamos em empresas em que existe um sistema meritocrático dentro da nossa empresa. Isso é um facto. Relativamente às empresas de dados, eu não trabalho com estes dados de diversidade e inclusão, trabalho em estratégias de empresas, mas estes dados são públicos. Basta ir ao Google e pesquisar diversidade e inclusão, relatórios de transparência, e os dados que eu estou a dizer aqui são disponibilizados pela Deloitte, por outras empresas que fazem isto em países que podem e disponibilizam para que toda a gente possa consultar. E, inclusive, também partilham quais é que são os seus targets e os seus objetivos que querem atingir nos próximos anos. Portanto, o que é que estas empresas podem fazer que podem recolher dados em certos países? Fazem exatamente isto. Partilham com a população, partilham com o governo e desta forma vão mudando. E se vocês virem outras empresas noutros locais do mundo em que existe o trabalho de dados, elas, por serem transparentes, por serem accountable pelo aquilo que fazem ou responsáveis, estão a melhorar a vida de toda a gente. E são empresas muito mais diversas e não se esqueçam que a diversidade é muito importante, mas têm que ser inclusivas também para promover a equidade, porque, mais uma vez, nós temos de ter todos a igualdade de circunstâncias quando entramos dentro de uma empresa. E as empresas o que fazem é colocar ou tentar colocar toda a gente, assim que é recrutado, ao mesmo nível, ao nível de equidade, para que todos tenham as mesmas oportunidades de chegar lá em cima. E se virem várias empresas lá fora, estão muito mais com diversidade e inclusão do que estavam uns anos atrás, precisamente têm essas políticas e as partilham uns com os outros. Muito bem, André, Mariana, Sandra, Carlos e Margarida, muito obrigada. Muito obrigada, coisa, sobretudo, muito rápido. Longe de me imaginar que de tudo que foi aqui falado, pádel fosse o que fosse submeter. Não sabia que é assim tantos fanáticos do pádel. Peço desculpa os fãs do pádel. Obrigado. Obrigada pela vossa presença. Vamos jogar pádel. Obrigada à escola. É uma escola só que cá está? Ou são duas? Uma escola. Muito obrigada pela vossa presença também. Espero que tenham gostado. Obrigada. E obrigada por terem vindo, todas e todos.